pessoal, vamos começar hoje nossa primeira aula, nosso primeiro culto da nossa escola de edificação espiritual. E nós escolhemos como tema inicial falar sobre a pessoa de Jesus. É muito importante falar sobre a pessoa de Jesus. É muito importante a gente entender quem é Jesus. É muito importante a gente compreender quem Ele é, muito mais do que o conceito da religião, muito mais do que a própria ideia que a gente está acostumado a ter de Jesus, não é verdade? Então, eu vou dar hoje a introdução desse tema, que eu vou estar desenvolvendo ele com vocês nessas semanas aí, eu acho que mais umas 2 ou 3 semanas para falar de todo o tema. E eu queria tomar como texto base, pegar aqui o texto com os irmãos, que eu separei esse texto como texto base da nossa aula, que é Marcos, no capítulo 3, no versículo 27 em diante. Na verdade, deixa eu olhar bem, Na verdade, vamos pegar o seguinte texto, vamos começar com outro texto, com Mateus 22, 42. Tá? Vamos para Mateus 22, 42. O texto de Mateus 22, 42, ele diz para a gente assim, ó. Deixa eu pegar aqui o texto para a gente. Estou me acostumando ainda com Mateus 22, verso 42. Diz assim o Senhor: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Essa é uma pergunta que Jesus está fazendo para os seus discípulos. Ele está perguntando para os discípulos e para cada um de nós hoje: de quem pensais vós que sois o Cristo? E eu lembro também de um outro texto em que Jesus chega com os discípulos e dizem: o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? E aí os discípulos indagam e respondem que alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista e outros dizem que é um dos profetas que foi ressuscitado. Então Pedro se levanta e diz: mas eu digo que tu és o Filho de Deus. Então, essas indagações que Jesus está fazendo para os discípulos, ele faz para cada um de nós. O que vocês pensam que é o Filho de Deus? Quem vocês pensam que é a pessoa de Jesus? Quem eu penso que é Jesus para a minha vida? Quem é de fato Jesus Cristo? Primeiro, é importante a gente entender que qualquer religião, ela sobrevive perfeitamente sem a pessoa do seu Criador. Por exemplo, os mormons, eles sobrevivem perfeitamente sem o Joseph Smith, que é o criador deles. Existe mormonismo sem Joseph Smith. Se Joseph Smith nunca tivesse existido, o mormonismo não necessariamente deixaria de existir. O budismo, ele existe, independente de Buda. O espiritismo existe, independente de Allan Kardec. Se Allan Kardec não for nada daquilo que as pessoas dizem que ele é, o espiritismo vai continuar sendo espiritismo. O mormonismo, se o Joseph Smith não for nada daquilo que as pessoas dizem que eles são, como há uma controvérsia enorme sobre a vida desse homem, ele vai continuar sendo mormonismo. O budismo, se Buda não for absolutamente nada daquilo que a gente acredita e historicamente sabe sobre ele, o budismo continua sendo simplesmente budismo. Agora, o cristianismo sem Jesus não existe. Não existe como haver cristianismo sem a pessoa do Cristo. Não há como eu desassociar a ideia de ser cristão da ideia do seu Criador, de Jesus. Então, para nós, é muito importante saber quem é Jesus. Porque para nós, Jesus faz toda diferença no que se diz respeito ao cristianismo. Um cristianismo sem Jesus, ele é somente muitas regras, legalismo, ele é somente um conjunto de leis. Mas o cristianismo com Jesus, ele é salvação. Ele é muito além do que uma religião.
Por isso eu costumo dizer assim, olha, para mim, cristianismo não é religião. Cristianismo eu categorizo da seguinte maneira, olha aqui, olha a diferença. Eu tenho aqui, ó, dois limiares, eu tenho aqui Deus e eu tenho aqui o homem. Não repara não que é tudo muito bonitinho como eu escrevo, eu faço, tá? Eu tenho uma caligrafia fantástica, não repara não. Você tem Deus e você tem o homem. Esse cidadão aqui quer se aproximar de Deus desde os tempos mais antigos. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 4, que o homem começou a buscar a Deus, que o homem tinha vontade de conhecer a Deus desde os seus primórdios. Então, nessa busca por Deus, nascem as famosas religiões. E o que as religiões pressupõem? O que elas buscam? As religiões, elas buscam pegar o homem que tem um padrão moral baixo, por essência, um padrão moral, porque o homem é um ser cheio de mentalidade impura, adúltero, é um ser violento, é um tipo do cara que ama a sua família e odeia o seu vizinho. O ser humano tem essa característica, faz guerra, morte, rouba, enfim, o seu padrão moral é baixo. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de um ser perfeito. Quando se tem a ideia de Deus, nós estamos falando de um ser que é perfeito. Então nós estamos falando de um padrão moral alto. E a religião procura fazer o quê? Pegar o homem, que é um padrão moral baixo, e igualar ele ao padrão moral de Deus. Ou seja, a religião molda o homem para ter um alto padrão moral e com isso ele se sentir ligado a Deus. Por isso que a palavra religião ela vem do religare, que quer dizer religar, trazer o homem religar a Deus. Ou seja, o homem que é um padrão moral baixo, ele vai se elevar até Deus. Isso aqui? Religar? É, isso, exatamente. Eu acho. É assim, estou brincando. Então, o homem que tem um padrão moral baixo, ele vai crescer e ter um padrão moral alto até aproximar Deus. Exemplo disso, o próprio budismo. O que o budismo prega? Que você vai, por meio de um processo de evolução, através da meditação, da busca interior, da introspecção, você vai buscando melhorar até atingir o tal de nirvana, que é o momento em que o homem atinge um patamar divino. Jesus, para o budista, ele era um ser altamente evoluído, ele já tinha alcançado o nirvana, porque era um ser perfeito moralmente. Então todas as religiões vão te levar a isso. O Espiritismo te fala que por meio das sucessões de vida, você vai melhorando, crescendo, até o ponto que você chega a um padrão moral que você já não é mais dessa terra, você já é de uma outra terra. Então todas as religiões vão buscar te levar por esse caminho. Isso é religião. Agora, por que tudo isso aqui você pode pegar e jogar na lata do lixo? Porque o homem que tem padrão moral alto, a palavra do Senhor diz o seguinte: primeiro, diz em Isaías, os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. A palavra do Senhor também diz o seguinte: as vossas justiças são para mim como trapos de imundície. Ou seja, Deus está falando assim para mim e para você: olha, toda a tua moral, tudo de bom que você pode ser, tudo de melhor que o ser humano pode chegar, em relação a mim, isso não passa de trato de imundície. Ou seja, não é padrão moral nenhum que vai fazer com que o ser humano se aproxime de Deus. Por isso é que cristianismo, ele não é religião na minha concepção. Cristianismo, a vida de Cristo, o Evangelho não é religião. O Evangelho, ele é Deus em Cristo se reconciliando com o mundo. Ele é, em vez do homem se ligando a Deus, ele é Deus se fazendo homem e levando o homem para Deus. Isso não é religião. Por isso é que
não posso desassociar nunca o Evangelho de Jesus. Por isso é que eu não posso jamais conceber a possibilidade de um cristianismo que não tenha a cara de Jesus. Um cristianismo que não tenha a cara de Jesus, ele simplesmente não é cristianismo. Ele é só uma doutrina muito bonita que botaram Jesus lá no meio, como acontece em um monte de lugar. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero falar sobre a pessoa de Jesus. Eu quero falar sobre a pré-existência eterna de Jesus. Uau, que nome bonito, longo, a pré-existência de Jesus. Eu podia falar até mais bonito, a pré-existência eterna do Verbo. Uau, não sabia que em português essa palavra, verbo, já tinha desde, não. É o seguinte, a pré-existência eterna de Jesus, do Verbo que estava com Deus, do Verbo que é Deus, ele fala de que Jesus, ele é antes de todas as coisas, logo ele não é um ser criado, mas ele é um ser criador. Lá em João capítulo 1, versículo 1, Miqueias capítulo 5, versículo 2, vamos abrir lá em Miqueias 5, versículo 2, alguém lê para mim aí com voz de trovão, Miqueias 5, versículo 2, texto lá do Antigo Testamento. Miqueias 5, versículo 2, eu vou abrir aqui em João capítulo 1, versículo 1. Miqueias 5, versículo 2, eu vou abrir lá em João logo, no capítulo 1, no verso 1. Vamos lá. Leia em voz alta, pode falar. 5, 2. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, Amém. desde os dias da eternidade. Amém. Olha que coisa linda, olha que texto bonito, não é? Olha Miqueias 5, versículo 2, diz, olha, de tu, Belém, sairá aquele que é desde os tempos antigos, desde o tempo da eternidade, não é isso? Olha então ele está falando que de Belém, que é claro a profecia messiânica, que é Jesus, vai vir aquele que é desde a eternidade. Olha bem, gente, se é desde a eternidade, então o cara não tem fim, é eterno. Só existe um ser que a Bíblia classifica como eterno, como da eternidade, Deus. Então se Jesus é dos tempos eternos, logo ele é Deus. Não tem outra, não dá. Lúcifer não é dos tempos. A Bíblia nunca diz que Lúcifer é dos tempos eternos. Diz que ele tinha um tempo, ou seja, ele teve começo. Logo também tem fim. A Bíblia diz aqui em João 1, olha que no princípio era o Verbo. No princípio. E o Verbo estava com Deus, mas o Verbo não só estava com Deus, como o Verbo era Deus. Então olha bem, eu tenho o texto de João, eu tenho o texto de Miqueias, e não para por aí. Se a gente fosse abrir todos os textos que a gente tem aqui, a gente também tem aqui, ó, João 15, 1,15, João 1,27, João 1,30, tem João 6,38, 6,51, 6,61 a 62, tem João 8,58, João 17,5, Isaías 42,8, uma série de textos que nos respaldam claramente. E eu quero fechar esse pequeno tópico com Filipenses 2, de 6 a 8. Eu vou abrir aqui, ó, Filipenses 2, de 6 a 8, ó. Filipenses 2, eu vou abrir aqui, ó, 2, do versículo 6 ao versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu gosto das declarações de Paulo sobre Jesus, olha o que ele diz. Pois ele, Jesus, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, semelhança, não é? Homem, semelhante a homem, semelhança de homem,
sendo irreconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Versículo 9: pelo que também Deus exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, aqui nós temos o primeiro ponto aí que deixa claro para a gente: Jesus, ele é pré-existente, ele é eterno. Ele é eterno. O que mais fala para a gente que Jesus é eterno? Ele também ocupou-se da criação do universo. Logo, se ele trabalhou na criação de todas as coisas, ele logo é antes que todas as coisas. E ele tem poder de fazer todas as coisas. O único que tem poder de criar todas as coisas é Deus. Então, logo, se a Bíblia equipara a pessoa de Jesus com os mesmos poderes e qualidades do Deus Todo-Poderoso, logo ele é esse Deus Todo-Poderoso. No início do cristianismo, deixa eu ler essa observação, durante os primeiros anos, não havia problema nenhum. A verdade é que até os apóstolos morrerem, os primeiros cristãos morrerem, estava tudo bem decidido. Depois daí, começou a ter muitos problemas. Por quê? Porque as pessoas se convertiam e vinham de uma cultura poligâmica. Uma cultura politeísta, poligâmica de casamento, politeísta. Eles tinham vários deuses. Então eles começaram a se confundir. Poxa, mas como é que eu tenho um Deus do Pai? Eu tenho um Deus Filho, eu tenho um Deus Espírito Santo. E começaram a confundir, começaram a questionar: será que Jesus é mesmo Deus? E essas discussões levou-se anos e anos até a igreja voltar para o princípio claro de que Jesus era Deus. Você tem uma ideia? No começo houve um período em que o Evangelho de João não era aceito, porque o Evangelho de João ele trata categoricamente esse assunto no seu primeiro capítulo. Então houve um tempo que ele não era nem aceito o Evangelho de João. Então é preciso ter muito claro no nosso coração que Jesus, ele é pré-existente, ele existe antes de todas as coisas e ele é participante da criação do universo. Quer ver? Olha Colossenses comigo, 1,16. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês, que eu acho que esse texto aqui já é muito legal para a gente olhar já. Colossenses 1,16. Colossenses 1, no verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, categoria de anjos, soberanias, categorias, principados, potestades, tudo que foi criado por meio dele e para ele. Então, gente, olha esse texto poderoso. Isso é tremendo. Quando eu olho isso, chega a arrepia. Você vê que, olha, nele foram criadas todas as coisas. Coisas que estão nos céus, coisas que estão na terra, coisas que são visíveis e coisas que são invisíveis. Aí o apóstolo Paulo entra no mistério. Tronos, soberanias, que são categorias angelicais. São categorias de seres celestiais. Então, em Jesus foram criados todas as coisas. Então eu tenho o verbo que sempre existiu, Jesus, e eu tenho esse verbo que criou todas as coisas. Nós precisamos ter isso muito forte dentro de nós, porque a falta do nosso conhecimento de quem é Jesus nos tem feito pecar, nos tem feito nos afastar. Muitos são envoltos em engano, envolvidos em doutrinas erradas, porque não conhecem mais de verdade quem é a pessoa de Jesus. É preciso haver um conhecimento dentro do nosso coração da pessoa de Jesus, não só esse conhecimento intelectual que a gente está tendo aqui, um conhecimento pessoal, mas a gente precisa saber aonde a Bíblia diz e o que ela diz sobre a pessoa mais tremenda e maravilhosa que existiu, que é a pessoa de Jesus, e que não é somente uma pessoa no sentido humano, mas é o próprio Deus que andou sobre a terra.
para estar aqui no nosso meio. É a pessoa de Jesus. E volto a dizer aquilo que eu falei no começo. Não existe cristianismo sem Jesus. Não existe cristão sem Jesus. O alvo de todo cristão é seguir os passos de Jesus. Então o seu alvo, o meu alvo, é todos os dias seguir a pessoa de Jesus. Ser como Ele. Andar como Ele. Falar como Ele. Crer, viver como Ele vivia. Por quê? Porque Ele, sendo Deus, se fez homem para nos dar exemplo de homem. Mas Ele jamais fez isso para deixar de ser Deus. Ele simplesmente fez isso para nos dar exemplo de homem. Para nos dar exemplo. Para fazer o homem morrer pelo homem. E aí eu queria deixar para meus irmãos só mais um ponto. Eu queria falar sobre o ministério de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Se eu estou afirmando que Jesus, Ele é pré-existente, Ele existe antes de todas as coisas, Ele é eterno, e eu estou afirmando que Jesus é participante da criação do universo, então a pessoa de Jesus, logo, Ele tem participação em toda a Bíblia. É muito comum que a gente só ouça falar de Jesus no Novo Testamento, no Evangelho, nas epístolas. Mas Jesus estava presente e atuando lá no Antigo Testamento. E eu queria começar esse temazinho e colocar o seguinte: Jesus, ele aparecia no Antigo Testamento de uma forma um pouco diferente. A Bíblia mostrava ele como o anjo do Senhor. Isso são teofanias. A palavra é teofanias. É quando Jesus, ele aparece no Antigo Testamento, ele se mostra no Antigo Testamento de uma outra maneira. É uma teofania isso. O verbo é antes da sua encarnação. Ele estava antes de ser encarnado como homem. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 16, no versículo 7 ao 14, a Bíblia mostra ele cuidando de Agar. Poxa, mas esse texto está falando de Jesus? Vamos dar uma olhada nele? Vamos lá, Gênesis capítulo 16, do versículo 17 ao 14. Vamos dar só uma estudada nesse texto aqui. No Gênesis capítulo 16, no verso de 7 a 14. Gênesis 16, do 7 ao 14. Olha aqui, olha esse texto, olha como ele diz aí, presta atenção aqui. Ó. Tendo achado o anjo do Senhor. Repara uma coisa. Primeiro, anjo está com letra maiúscula. É uma palavra no hebraico que não é comum aos anjos. É um anjo do Senhor. É como se anjo do Senhor fosse um nome. Fosse um nome completo. É um nome atribuído a um tipo especial de ser. É o anjo do Senhor. Como a palavra anjo significa enviado, ela não está classificando simplesmente que é um ser da classe dos anjos, mas sim um enviado do Senhor. Então, junto à fonte de águas do deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai. Percebe que as perguntas são bem parecidas com as perguntas de Jesus. Como Jesus chega com a samaritana e diz: cadê teu marido, né? Aí ele chega com essa mulher e diz: quando tu vem, tu vai, como se ela não soubesse, né? Como se ele não fosse ali especificamente para salvar a mulher. Aquele tipo que só Jesus sabe fazer. Mas você está vendo aqui Jesus agindo no Antigo Testamento. O que mais você tem isso? Você tem lá em avisou Abraão da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18:1. Percebe que no capítulo da destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus desce a Abraão. Olha bem, desce o anjo do Senhor
e mais 2 anjos. É diferente. Desce o anjo do Senhor e mais 2 anjos. E você vê que Abraão faz um banquete, eles comem, logo há uma encarnação ali, porque a comida, espírito não come carne, então há ali uma transformação visível corporal. E depois que esses 2 anjos se dirigem a Sodoma e Gomorra, o terceiro fica, que é o anjo do Senhor, que é a pessoa do Senhor Jesus, que ele fala com Abraão. Perceba o seguinte, que toda vez que Deus quer se mostrar para o homem, ele mostra Jesus. É como, na verdade é como não, é sendo assim, como eu vou dizer. Jesus é a forma corpórea do Deus invisível. Vocês lembram o apóstolo Paulo quando dizia aquele texto lindo que fala o seguinte: Jesus é a imagem visível do Deus invisível? Pois é, Jesus, ele é a forma visível daquele que é invisível. E quando nós falamos que Deus é trino, tem a trinidade de Deus, nós estamos falando que existe um Deus Pai Todo-Poderoso, um Deus que é o Espírito Santo que habita em nós, e um Deus que é Jesus, o Filho, que é a imagem desse Deus invisível. Então é literalmente como se Jesus fosse corpo, Deus, o Espírito Santo, fosse realmente alma. Para a gente ter só uma analogia, tá, gente? De forma alguma eu quero dizer que Deus, que Jesus, eu quero deixar isso claro, tá bom? Jesus, tá? Deus não é, Espírito Santo não é alma, tá? É Espírito, só estou fazendo uma analogia. Então é como se, comparando a nós, eles fossem cada um desses pedaços e fosse a mesma coisa, porque nós todos somos assim, nós somos corpo, alma e espírito, mas sentimos como se fosse uma coisa só. Se eu machuco o teu corpo, tua alma sente, teu espírito sente, você sente. Se o teu espírito é afetado, você está numa batalha espiritual, você sente o teu espírito afetado, teu corpo sente, tua alma sente, não sente? Sente. Por quê? Porque você não consegue se associar, eu duvido. Se separe. Se separe, não dá. Vamos fazer uma viagem astral, vamos separar corpo do espírito. Se separe. Se tenta fazer isso, mas você não consegue separar. É tão unido que a palavra de Deus diz que a única coisa que separa corpo de alma é a palavra. É a palavra de Deus que faz separação, que julga as intenções do coração. Então, Deus, esse Deus trino, na pessoa de Jesus, ele é a parte corpórea, visível. Então, por isso, quando as pessoas dizem assim, eu vi Deus, a única coisa que eles viram, no máximo, foi Jesus. Mas, claro, Jesus é Deus. Eles viram Deus. Só que ninguém viu o Pai. Estava falando assim. Ninguém viu o Pai. Você vê Jesus. Jesus é a manifestação. Quando João tem a visão do Apocalipse, quem ele viu? Jesus. A visão de João foi de Jesus. Eu vi um ser sentado no trono. Não sei como ele é, não sei dizer, mas eu vi Jesus, o Cordeiro, e ele conhecia bem Jesus, né? Então, o que mais que a gente tem aqui? Deixou Jacó lutar consigo. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Jacó lutou com Jesus. Foi com Jesus o fight. Mandou Moisés se santificar os seus pés. Prometeu proteção nos caminhar. Eu tenho aqui uma série de versículos bíblicos trazendo sobre isso. E eu quero agora só pegar mais um para a gente fechar a de hoje. Apareceu a Zacarias em Zacarias 1, de 11, 1:11. Vamos lá. Zacarias, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 11. Deixa eu achar aqui. Zacarias, capítulo 1, versículo 11. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. O anjo do Senhor. Então, amados,
nessa nossa primeira aulinha, eu queria deixar para vocês isso. Primeiro, a pré-existência de Jesus. Ele existe antes de todas as coisas e Ele criou todas as coisas. O ministério, que é o trabalho de Jesus no Antigo Testamento, porque se Ele é pré-existente, eu tenho que provar que Ele já estava agindo na palavra, no contexto da história humana, desde a fundação do mundo. E aqui está, nós temos aqui vários textos. Esses textos todos eu vou colocar amanhã já no site, para fazer a consulta quem assim desejar. Então, eu queria, se a gente pudesse ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor, e que você possa realmente sair e se perguntar todo dia. Porque a pergunta nossa tem que ser todo dia: Senhor Jesus, quem Tu és para mim? Como Ele perguntou aos discípulos: quem és o Filho de Deus? Quem és o Cristo para vocês? Então assim tem que ser para nós: quem é o Cristo para nós? E que nós possamos todos os dias sermos convidados a vir e nascer de novo para Jesus. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.